Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Amém. Graças a Deus. O culto é uma expressão daquilo que é a nossa vida. Nós acabamos de viver um momento abençoador, ouvindo o testemunho a respeito da vida do nosso irmão Héctor. Mas nós estamos enfrentando um momento difícil com a vida de outras pessoas da nossa comunidade. A palavra de Deus ensina que a gente deve se alegrar com os que estão alegres e que a gente deve chorar com os que estão chorando. E o culto, ele expressa um pouco dessa realidade da nossa vida, aquilo que nós vivemos. O culto é uma síntese da nossa existência, da nossa vida, do nosso viver, do nosso dia a dia. Por isso eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus. E através da palavra de Deus sermos exortados a respeito do que significa um milagre, ou o significado de um milagre, qual a importância dele para a nossa vida, como é que Deus trata essas questões, por que há tanta gente que fica confusa diante de um milagre, por que há tanta gente que fica angustiada diante de um milagre. Então eu quero convidá-los para a leitura na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo-lhe um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: porque fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou, e ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Como disse, uma grande parte das pessoas, elas ficam sempre muito angustiadas quando acontece um milagre. Isso porque há uma grande dificuldade das pessoas em compreenderem quem é Deus e quem é Jesus. Isto porque ao longo dos últimos anos o Evangelho tem sido distorcido.
E muitas pessoas começam a duvidar da possibilidade de Deus fazer milagres, porque elas não conhecem Jesus, porque elas não sabem quem é Jesus, porque elas pensam, muitos pensam, que os milagres que eram feitos na época de Jesus, foram feitos naquela época e eles não existem mais. E hoje o que se vê por aí não seriam milagres. Então as pessoas ficam angustiadas porque elas não creem, porque elas duvidam. A razão disso são muitas, mas uma delas é porque há uma certa espetacularização do milagre. E aí as pessoas começam a confundir, alguns começam a achar que só é possível ter milagre se as pessoas forem a um determinado lugar, a uma determinada igreja, a uma determinada gruta, se fizerem uma procissão, se tiver alguém especialista em orar para que o milagre aconteça. E as pessoas começam a ficar confusas e muitos duvidam da possibilidade de Deus agir, de Deus poderoso agir na vida das pessoas, porque elas não creem em Jesus. Elas às vezes têm até uma religião, às vezes são pessoas bem comportadas, às vezes são pessoas que têm bons méritos, boas qualidades, mas por não conhecerem a Deus e não conhecer a Jesus, elas ficam confusas. Como Deus faz um milagre na vida de alguém e não faz na de outro? Então eu queria te convidar, através desse texto que eu acabei de ler, a pensarmos, a olharmos para esse texto e observarmos como Deus age, como Deus faz milagres. A primeira importância, ou o primeiro que nos chama a atenção no texto, é que os milagres vêm e eles acontecem com dois propósitos muito claros. No texto ele diz que aquela pessoa precisava ter os seus pecados perdoados. A cura do coração das pessoas, esse é o propósito do milagre. É para que as pessoas sejam tratadas no seu coração, na sua alma, nas suas emoções. Nós estamos vivendo num tempo de profundas doenças da alma, do coração, que se psicossomatizam no corpo, que trazem consequências muito graves no corpo das pessoas. E há muita gente adoecida no seu corpo, porque não tem o seu coração tratado pelo Senhor. A segunda razão pela qual os milagres acontecem é para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido e as pessoas se arrependam e começam a entender e compreender quem é Deus, quem é Jesus. Para que os milagres aconteçam, a gente primeiro precisa da fé dos irmãos e das irmãs. O texto conta que aqueles 4 rapazes juntaram aquele aleijado, e os aleijados naquela época não podiam viver publicamente, ir a lugar nenhum. Os doentes, os enfermos, eles eram escondidos, eles ficavam escondidos nos seus lares, isolados, como muitos de nós ficamos nessa pandemia. Naquela comunidade, no ambiente judaico, a pessoa ser enferma era motivo de vergonha. Mas aqueles 4 jovens, crendo que Deus poderia fazer um milagre, resolveu ir até Jesus, e eles enfrentaram dificuldades. Primeiro, a própria vergonha de pegar um doente e sair andando pela rua. Segundo, a dificuldade de enfrentar uma multidão que queria ouvir Jesus, e eles não conseguiam entrar, e
passar aquela barreira da multidão. Aliás, a multidão atrapalha muito para que as pessoas cheguem a Jesus. E se você está no meio da multidão e está apenas ouvindo Jesus, é bom saber que você pode estar fazendo parte apenas daqueles que atrapalham que outros cheguem a Jesus. E eles enfrentaram aquilo, e não podendo passar e transpor aquela barreira, eles subiram, abriram o teto e desceram aquele doente na maca até Jesus Cristo. E Jesus Cristo, olhando para ele, disse-lhe, vendo, o texto diz, vendo-lhes a fé, no plural. Ele não disse que a fé era do doente, ele disse que a fé era dos irmãos, dos amigos, eram daqueles que o cercavam. Na palavra de Deus há muitos momentos em que as pessoas precisam da fé dos outros, para que eles sejam tratados, curados, para que o Senhor chegue até eles. A filha de Jairo estava doente, Jairo foi até Jesus, e Jesus disse para ele, pode ir para sua casa que a sua filha não vai morrer, ela será curada. Era a fé de Jairo, não era a fé da menina. O centurião romano procurou Jesus e disse, Senhor, o meu servo está morrendo, basta uma palavra tua para que ele seja curado. E Jesus disse, a tua fé já curou, pode ir até ele que ele está curado. É a fé dos irmãos, é a fé dos amigos, é a fé daqueles que nos cercam, é a fé na pessoa de Jesus que levam a acontecer os milagres. Nós nos tornamos pessoas muito individualistas, nós cantamos músicas individualistas, nós falamos de um Deus que é só nosso, nós achamos que não precisamos dos outros, nós achamos que não dependemos das outras pessoas. Mas na palavra de Deus há muitos exemplos de que a fé dos irmãos é que moveu aquela situação, é que mudou aquela situação. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é jovem e talvez você esteja achando que você não precisa de ninguém na sua vida. Eu espero que você viva muitos anos, quem sabe você chega aos 120 anos. Eu quero te dizer que você, quando estiver mais idoso, você vai precisar de outras pessoas. Você vai precisar da fé dos irmãos, das irmãs. Você vai precisar do seu pai, da sua mãe. Você vai precisar que as pessoas andem com você, carreguem você. Existem momentos na minha vida que eu não sei o que fazer. E os meus colegas que são meus companheiros em ministério sabem disso. Eu digo para eles, está muito pesado, está muito difícil. A minha esposa sabe, por muitas vezes eu digo, está difícil, eu preciso da fé dos irmãos, eu preciso da fé dos meus colegas pastores, eu preciso da fé dos outros para que eu possa continuar na minha caminhada. O milagre vem quando a gente compreende que a gente precisa dos irmãos e das irmãs, que a gente precisa da fé do outro. Para que os milagres aconteçam, a gente precisa crer. O texto da palavra de Deus, há muitos textos dizendo isso, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. A gente que se angustia porque não crê em Deus, não confia em Deus, não descansa em Deus, não entrega em Deus, não busca Deus na sua oração, porque não crê que Deus pode mudar aquela situação, porque não acredita que Deus é poderoso, porque não acredita que Deus pode surpreender e trazer o milagre que nós esperamos e desejamos. Irmãos e irmãs, Deus se antecipa às nossas necessidades. A palavra de Deus diz que Ele trabalha a nosso favor enquanto nós dormimos.
Infelizmente, há muitos de nós que nos tornamos pessoas prepotentes e nem prestamos atenção no que Deus está fazendo na nossa vida. Quantos milagres já aconteceram na sua vida e você nem se lembrou de Deus, em nenhum momento você teve gratidão a Deus. Quantos livramentos acontecidos na sua vida e você nem se importou. Alguns de vocês vieram aqui hoje e nem se deram conta que vieram aqui porque Deus quis. Talvez você tenha vindo para cá meio em dúvida, meio chocado, meio não querendo muito. E talvez você esteja pensando que você veio aqui porque você quis. Eu quero te dizer que você veio aqui porque Deus quis que você viesse. Eu quero te dizer que você está sentado aí nesta cadeira porque Deus quer que você esteja. Porque bastaria um sinalzinho, uma bolinha aí dentro da sua veia, dentro do seu vaso sanguíneo, para que você não estivesse mais aqui. Mas o amor dele é tão grande, e é tão importante, e é tão maravilhoso, ele está tão interessado que você o conheça, e que você creia nele, que ele te trouxe aqui hoje, para que você visse um milagre, visse um testemunho, e para que os seus olhos se abrissem, para que você nele cresce. Se você não entende, muitos de nós pensamos que os milagres vêm porque Deus nos ama. Ou melhor, os milagres vêm a nós porque Deus nos ama, e não porque nós merecemos. Há muitas pessoas que não têm a menor percepção de como Deus age na vida, porque não creem, porque não carregam Cristo no coração, porque não entenderam quem é Jesus, porque são apenas pessoas religiosas, são apenas pessoas que frequentam e buscam a Deus quando estão no desespero, porque não amam a Deus, porque não compreenderam o quanto Deus os ama, e não entenderam o sentido da vida delas nesta terra. O amor de Deus é livre. Há muitos de nós que achamos que Deus só faz milagres do jeito que a gente imagina que deva fazer. Há gente que acha que Deus só faz milagre num determinado lugar, na hora marcada, em tal dia. Provavelmente vocês estejam vendo propagandas aí dizendo: vem para cá que nesse horário vai ter milagre aqui. Hora marcada para milagre. Há muitas pessoas que acham que Deus só faz milagre de acordo com a doutrina e com a cabeça e com a mente que ele tem. Deus é soberano, Deus é criativo, Deus é poderoso e Deus é livre. Ele faz aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, da maneira que ele quer. Jesus fez muitos milagres. Ele transformou a água em vinho, mas ele só fez este tipo de milagre uma vez. Jesus fez um milagre cuspindo na mão e pegando terra e fazendo um bolo de lama e passando nos olhos de uma pessoa e dizendo: vai até o tanque e você vai voltar a ver. Mas ele não repetiu esse milagre. Deus é criativo, Deus faz milagres de muitas maneiras. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele só fez esta ressurreição. E você nunca ouviu que Jesus saiu procurando, ou foi num cemitério e ficou procurando quem ele iria ressuscitar ou quem ele queria ressuscitar. Deus é criativo, ele faz o milagre da maneira que ele quer. Deus é surpreendente. Nós estamos aqui hoje e Deus pode nos surpreender. Deus pode surpreender a mim, Deus pode surpreender a você, Deus pode surpreender esta igreja. Deus pode fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus.
Mas nós não entendemos quem é Jesus. Por isso a gente fica patinando nesta forma de crer tão quadrada, tão restrita, tão empobrecida. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando desse Deus amoroso. A gente está falando de um Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que veio a este mundo, que andou como nós andamos, que viveu aqui, e a Bíblia diz que Ele andou entre nós fazendo bem, curando os enfermos, fazendo os aleijados andarem, trazendo vista aos cegos, libertando os oprimidos, fazendo bem. E que depois de andar aqui nesta terra, Ele morreu, ressuscitou, foi ao Pai e voltou para morar no nosso coração através do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de um Deus vivo que ressuscitou. Nós falamos das três pessoas que na graça dele, na bondade dele, no amor, resolveu morar em pessoas como eu e você, pecadores, que precisam de Deus para aprender a viver e para aprenderem a amar, que precisam do Senhor para aprenderem a caminhar. Jesus, olhando aquele homem doente, diz: filho. Ele assume aquela posição de pai. Nós temos vários papéis que a gente cumpre na vida, e nós precisamos mudar de papéis em alguns momentos. Ao ver aquele sofrimento, aquela dor e aquela angústia daquele homem, ele assume a posição do pai amoroso. Filho, perdoados são os teus pecados. Nesta noite, novamente, ele está aqui diante de você e assume esse papel de ser pai. Talvez aí no seu coração haja muitos pecados. Pecados que você fez, pecados que lhe fizeram, que marcaram a sua vida, que te traz dor, que te traz sofrimento, que te traz angústia, que te traz culpa, que te traz depressão, que te traz amargura, que te traz ódio, que te traz rancor, que te traz desamor, culpa que faz você ficar fazendo coisas para tentar agradar as pessoas. Nessa noite, esse Pai amoroso está aqui novamente, dizendo a você: filho, perdoados são os teus pecados. É diferente a gente crer no perdão dos pecados e a gente sentir o perdão dos pecados. Quando você crê em Jesus e recebe Jesus no seu coração, Ele vem morar dentro de você. E todos os dias, a todo instante, você lembra dessa realidade. Eu sou habitado pelo Senhor, que deu a sua vida na cruz para o perdão dos meus pecados. E você é ganho por esta verdade. E você começa a viver uma vida diferente, de amor, de perdão. Porque uma vez perdoado, você é capaz de perdoar. Milagres são para o perdão dos pecados. O milagre é para o público. O milagre é para ser visto. E Jesus o fazia para que as pessoas acreditassem que Ele é o Deus vivo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que morreu e ressuscitou. Ele deu a vida para o perdão dos pecados, porque é mais fácil dizer
é mais fácil dizer, filho, é mais difícil dizer, filho, perdoados são os teus pecados, do que dizer, levanta e anda para Jesus. Mas Jesus não veio para fazer espetáculos. Ele deu a vida na cruz do Calvário, para vir e morar no seu coração. Esse é o propósito dele. Ele veio para que você nele cresça. E naquele dia, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos tal coisa. Ali estava diante deles o Deus vivo, que é capaz de fazer milagres, e que faz o maior milagre, que é dar a sua vida na cruz, para transformar os nossos corações. Nesta noite eu quero encerrar dizendo para você, contando para você, novamente, a mesma história. Jesus estava falando para um auditório, como este, da história que lemos aqui. E eles começaram a repudiar Jesus, a reagir mal contra Jesus, ameaçaram apedrejar Jesus, porque Jesus dizia que ele viera a este mundo e que ele era o Filho do Deus vivo, e que ele iria morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. E as pessoas começaram a maltratá-lo e ele resolveu deixar aquele grupo de religiosos e foi andando em direção ao mar da Galileia para atravessar o mar. E enquanto ele ia caminhando ao mar, ele conversava com os discípulos e ele perguntava para os discípulos, o que o povo diz que eu sou? E eles diziam, olha, o povo, alguns acham que o Senhor é Moisés, outros acham que o Senhor, Moisés porque trouxera a lei, outros acham que o Senhor é Elias, porque Elias fez uma reforma entre o povo judaico, restaurou a nação judaica. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, porque eles viram Jesus chorando em alguns momentos e chorando sobre Jerusalém. Outros diziam, o Senhor é a reencarnação de João Batista, porque João Batista viera naqueles dias e fora morto. E Jesus então, se dirigindo aos discípulos, percebendo que o povo não estava entendendo, mas se dirigindo aos discípulos, que era com quem ele convivia todos os dias, os discípulos que viam os seus milagres, os discípulos que presenciavam tudo, os discípulos que sabiam tudo a respeito de Jesus, que viram ele curando, que viram ele abraçando os leprosos. E vós, que dizeis que eu sou? Os discípulos fizeram silêncio, mas um deles disse assim, Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então olhando para ele disse, bem-aventurado tu és Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que o revelasse, mas o Espírito de Deus que o revelou. Bem-aventurado és Simão Bajonas. Na palavra de Deus, Jesus nunca chamou outra pessoa de bem-aventurado, somente Pedro. Quando Lázaro ressuscitou, ele não disse, bem-aventurado Lázaro. Quando Maria Madalena lavou os seus pés, ele não disse, bem-aventurado Maria Madalena. Quando ele curava as pessoas, ele não dizia bem-aventurado, feliz. Ele não dizia feliz, completo. Mas quando Pedro disse, ele disse bem-aventurado, completo, inteiro, verdadeiro. Agora você entendeu quem é Jesus. Você precisa ser bem-aventurado. Você precisa ter essa revelação. E eu quero orar para encerrar, pedindo ao Senhor que Ele
pela misericórdia dEle, Ele nos dê esta revelação, a cada dia, a cada instante. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite, diante do que vimos, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, e pedimos que o Senhor retire do nosso coração tanta incredulidade, que o Senhor retire do nosso coração tantas coisas que nos impedem de Te conhecer mais, de Te amar mais, de ter clareza a Teu respeito, de quem Tu és. Ó Pai, abre a nossa mente, o nosso coração. O Senhor tem sido tão maravilhoso conosco, nos livrando de tantas coisas, nos dando oportunidades não só de perceber, mas de ver a Tua presença real e viva, como assistimos, como vimos aqui hoje. Senhor, nós pedimos que o Senhor retire do nosso coração essa incredulidade que nos impede de Te ver. Senhor, nós colocamos as nossas amarguras, as nossas desconfianças, as nossas tristezas, depressões, pela nossa falta de confiança, de que o Senhor nos trata e que o Senhor cura o nosso coração também. Pai, abre os nossos olhos para a gente compreender quem Tu és, para a gente crer em Ti, para o Senhor vir e invadir o nosso coração. Entra no nosso coração, Senhor, reaquece a nossa alma, para a gente Te amar mais e Te querer mais. Nos tira dessa frieza, desse desânimo, dessa insatisfação com aquilo que Tu és e com as coisas que o Senhor nos dá. Senhor, nos livra dessas comparações e derrama sobre a nossa vida e dentro do nosso coração o Teu Espírito e a Tua graça. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém.